Este é o podcast Cidade de Fato, um podcast para ouvir as vozes das cidades, um espaço de diálogo. No nosso 4º ano de atividades semanais, continuamos com nossas entrevistas com especialistas e a população. Cidade de Fato, o seu podcast favorito que pretende manter a conexão com cada um de vocês, oferecendo informações de qualidade. Nos acompanhe também pela rádio UFT-FM 96,9, todas as segundas-feiras, às 21 horas, e pelas redes sociais. Visite o nosso site no endereço www.cidadedefato.com.br. Vamos ao nosso episódio de hoje. Olá, eu sou Giovana Ferreira e este é o nosso episódio de número 111. O tema do nosso programa de hoje é Selo ODS Educação. E para falar deste tema relevante está conosco Karina Giunco. Eu quero agradecer aos ouvintes pela audiência e dar um alô para a nossa equipe do Cidade de Fato. Está aqui comigo o professor Basoli. Tudo bem, professor? Tudo bem, Giovana. Importante a gente retomar a Agenda 2030 e principalmente para fazer essa interconexão com educação. Eu acho que é muito legal isso. Acho que hoje a gente vai ter um programa que vai contribuir bastante para esse debate. Nossa convidada de hoje, Karina Giunco, é empreendedora social, fundadora do Instituto Selo Social, co-criadora do Selo ODS Educação e membro da Comissão Nacional para os ODS, CNODS. Enfermeira, doutora em genética, atuou como professora e coordenadora de cursos de graduação e pós-graduação. Já trabalhou com planejamento estratégico de secretarias públicas na área de assistência social. Atualmente, está à frente do Selo ODS Educação, que reúne as universidades e certifica iniciativas de instituições de ensino que contribuem com o avanço da Agenda 2030. Olá, Karina, seja bem-vinda ao Cidade de Fato. Olá, Giovana, professor Basoli, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando um pouco mais sobre a importância, das instituições de ensino trabalharem com a Agenda 2030. O Selo ODS Edu é uma certificação que busca estimular a participação efetiva das instituições de ensino no alcance das metas da Agenda 2030. A iniciativa do Selo ODS Edu faz parte da estratégia de implementação da Agenda 2030 no país, em particular, dos processos de internalização dos objetivos globais e a sua territorialização nas diversas localidades brasileiras, por meio de um programa de reconhecimento que visa acionar a capacidade transformadora das instituições de ensino brasileiras, estimulando a incorporação dos ODS e de outros índices de desenvolvimento nas ações de gestão e de ensino, pesquisa e extensão. O selo busca, por meio de uma tecnologia social de reconhecimento de boas práticas e de soluções desenvolvidas pelas instituições participantes, engajar a comunidade acadêmica na elaboração de práticas sustentáveis para um mundo mais justo e inclusivo. Neste episódio, Karina vai falar sobre essa certificação inovadora. Karina, seja bem-vinda novamente. Então, você pode nos dar um breve histórico da iniciativa do Selo ODS Educação, se esse selo tem vínculo com alguma instituição, qual seria o seu propósito e qual a abrangência do selo? Vamos lá então, Giovana. Claro, acho que o histórico é importante para a gente contextualizar, o programa. Para eu contar o histórico do programa, eu preciso contar um pouco do meu histórico pessoal também, Como você já colocou, eu professora universitária, fui durante 12 anos e eu saí da academia, mas a academia não saiu de mim, para trabalhar com a questão do desenvolvimento social local, Porque eu, como professora de enfermagem, muitas vezes passava orientações para os alunos passarem para os nossos pacientes que eu sabia que eles não tinham condição de ter acesso. E comecei a pensar como que eu podia trabalhar, então, para que a gente tivesse uma sociedade que trabalhasse em conjunto para que as pessoas pudessem ter acesso à saúde, à educação, enfim, que é muito o que fala a Agenda do Desenvolvimento Sustentável, que quando eu comecei a trabalhar com ela ainda era o ODM, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que é como se fossem os pais aí dos ODS agora, E aí, então, a gente desenvolveu o Instituto Selo Social com essa programação que faz o reconhecimento de
empresas, ONGs e órgãos públicos, porque a ideia é justamente trabalhar os 3 setores na solução para a desigualdade social, para a inclusão, enfim, para a melhoria da qualidade de vida de uma população num determinado território. A ideia é que a quádrupla hélice, na verdade, né? Instituições de ensino, empresas, as OSCs e os órgãos públicos se corresponsabilizem para trabalhar em conjunto aí para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida em cada território do Brasil. Essa é a experiência do Instituto Selo Social. A partir dessa experiência, como eu falei, eu saí da academia, mas a academia não saiu de mim, né? E eu comecei a pensar, a gente mobilizava muito os 3 setores, empresas, ONGs e órgãos públicos, nas atividades que a gente fazia com o Selo Social, e não mobilizava tanto assim a questão das instituições de ensino. E eu entendo que as instituições de ensino, e digo isso porque eu já tive à frente, né, de cursos e coordenação, e lembro quando a gente fazia as caravanas da cidadania na cidade, que a gente podia levar acesso à informação para os participantes, desde questões legais, a conseguir atualizar o seu RG ou outras informações que são necessárias, de saúde também. Isso fazia muita diferença na vida das pessoas. Então, essa força motriz que a gente tem nas instituições de ensino, principalmente de nível superior, com as suas atividades de extensão, é uma força muito importante para que a gente consiga também trabalhar a Agenda 2030 no Brasil. Então, aí começa o histórico do Selo ODS, né? Então, a gente tem esse programa do Instituto Selo Social hoje em cidades de Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Minas Gerais e no Distrito Federal. E no Distrito Federal, a UNB 2030 tem um trabalho já com essa agenda há algum tempo. E como a gente estava lá no território, a gente procurou a UNB propondo um trabalho em conjunto para que a gente divulgasse, né, um pouco mais sobre essa questão da agenda nas instituições de ensino e estimulasse a participação, né? Eu acho que o selo ODS Educação, ele é um grande reconhecedor de quem já está fazendo, mas também ele estimula, né, quem aí ainda não alinhou as suas atividades aos objetivos da agenda, que possa fazer esse alinhamento. A partir dessa conversa lá na UNB 2030 com o professor Tiago, que também é co-criador do selo ODS, nós conversamos sobre a ideia de fazer, então, usar essa tecnologia do selo social e adaptar ela para o selo ODS Educação. E aí o professor Tiago Galvão submeteu, então, esse projeto para o GT 2030, né, que é o GT que hoje faz o relatório Luz, é um GT que a gente faz parte, inclusive, hoje também, que é um GT de organizações do terceiro setor que trabalham fortemente a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, no Brasil, que faz o relatório Luz, que foi a maior fonte de dados que a gente tem hoje, né, dos últimos anos com relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o avanço das suas metas. Era um edital que o GT estava fazendo com financiamento da União Europeia e a gente foi selecionado. A partir da seleção, a gente teve aí um ano para a gente readequar essa metodologia que a gente já tinha do selo ODS, do selo social para o selo ODS Educação, né? E aí, dessa forma, a primeira coisa que a gente pensou em fazer, então, foi como é que a gente vai fazer essa readequação para que seja um selo, para que seja um produto das universidades e para as universidades. Então, a primeira coisa que a gente pensou em fazer para fazer essa inclusão foi fazer um chamamento para as instituições de ensino das 5 regiões do Brasil. A gente fez reuniões, então, para que as universidades pudessem nos falar, faz sentido ter um selo? E fazendo sentido, como que ele começa, então? Quem que pode se inscrever? É a gestão, é o professor, é o aluno? Como é que a gente pode desenhar esse selo para que ele seja o mais inclusivo para toda a comunidade acadêmica, para que ele reflita realmente aquilo que a comunidade está fazendo e para que a gente consiga, então, estimular aí outras organizações a fazerem também, trabalhar alinhado com a agenda. E aí, dessa forma, a gente teve nesse primeiro ano aí de conversa, onde teve várias instituições que participaram, sobre como que a gente ia fazer esse modelo do programa. E a partir do modelo, a gente fez o lançamento, então, do primeiro ano, e hoje a gente já está no terceiro, cada vez aí com números mais surpreendentes. Então, Karina, entendendo que o selo ODS Educação,
integra, né, a estratégia de implementação da Agenda 2030 no país, obviamente, né, especialmente na tentativa da expansão territorial desse debate. Para compreender a finalidade mais específica do selo, eu vou perguntar para você, né, se ele compreenderá as ações institucionais de gestão, de ensino, pesquisa e extensão, se ele tem realmente essa abrangência. Isso, professor Basoli, exatamente. A instituição vai colocar iniciativas no site. Aí cada professor, cada colaborador, quando vai colocar essa iniciativa, vai nos colocar primeiro, uma das primeiras questões lá é se é um programa, se é um projeto, se é uma ação, se é uma campanha, ou se ele é um serviço, por exemplo. Né? Para que a gente entenda tudo, então, como que cada um desses componentes estão ajudando no alcance da agenda. Então, o que a gente orienta é que a gente tenha atividades de todos os setores. Então, que entre ensino, pesquisa, extensão e gestão. Porque o que acontece? Se a universidade ela entrar e colocar apenas um projeto de gestão que seja, ou de extensão, que normalmente é o que coloca, porque é o que entende que tem mais relação, mas todos os pilares têm relação. Ele pode ser certificado, né, se ele colocar um ou poucos projetos, desde que ele cumpra os critérios desse ano. A questão é que isso não demonstra o selo. A partir do momento que a universidade ela ganha também o selo, ela recebe lá o certificado mostrando quantos projetos que ela está fazendo pela agenda, quantos impactos e em quais ODSs que ela está trabalhando pela agenda. Então, se quando a universidade colocar, ela não mostrar essa força do ensino, pesquisa, extensão e gestão, ela vai mostrar ali que ela tem um projeto com 2 impactos, etc., que não reflete, né, a totalidade do trabalho da universidade. E o que a gente quer é mostrar essa força das universidades do Brasil frente à Agenda 2030. E tirar um pouco dessa questão de que ODS, desenvolvimento sustentável, é só coisa de extensão. Não, na gestão está relacionado, quando a gente fala de inclusão, quando a gente fala de economia de recursos, né, tanto naturais, quanto recursos de consumo, quanto de energia, quanto de água. Então, todos os programas que têm a ver com isso, né, compliance, ética, ouvidoria, tudo isso tem a ver com gestão. Né? São ODS que estão totalmente relacionados com essa questão. A gente tem outros programas também, por exemplo, pesquisa. A pesquisa ela não precisa ser necessariamente aplicada para ela estar relacionada com os ODS. Né? Se eu estou procurando, que nem, por exemplo, esse ano eu estou participando aqui da assessoria de alguns projetos que estão sendo colocados, a gente tem universidades que estão pesquisando biopolímeros para a questão da reciclagem, né? Para diminuir produtos de reciclagem. Então, isso também entra. Ainda é uma pesquisa, não está sendo aplicada, mas a gente já tem resultados dessa pesquisa. Isso entra em ODS de inovação e tecnológica, né? Que é o ODS 9. Então, a gente tem todas as áreas e todos os campos que podem contribuir e a gente orienta que a universidade coloque o que ela está fazendo como um todo, né? Para demonstrar sua força. Na verdade, a gente já tem algumas universidades desde o ano passado conosco, que a partir desse estímulo aí dos ODS, ela já traçou essa questão de como que ela está em todos os pilares, ensino, pesquisa, gestão e extensão com relação aos ODS, e criou um grande planejamento da universidade para que todos os projetos, campanhas, serviços, programas estejam vinculados aos ODS. Karina, eu gostaria de te perguntar, aproveitando que você falou sobre essa aplicação, né, das universidades, dos projetos das universidades para a obtenção do selo, quais seriam os critérios para a adesão dessas instituições? E atendidos esses critérios, eles teriam de realizar um cadastro? Como é que funcionaria? Haveria um formato de chamamento interno? Se puder falar um pouco desse procedimento, né, para a obtenção do selo, eu agradeço. A obtenção do selo, ela começa com um cadastro, né, no selo ods.org.
Esse cadastro, ele é feito um por universidade, porque quando a gente pede para fazer o cadastro, a gente pede para inscrever o CNPJ e o site não aceita duplicar CNPJ. Então, se mais de uma pessoa da universidade tentar fazer o cadastro e a universidade já tiver o cadastro, a gente vai demonstrar que já tem, né? O site mostra esse CNPJ já está cadastrado, para procurar alguém na universidade, para procurar o responsável na universidade para que possa aderir também. Então, como que ele funciona? A partir essa adesão inicial, ela pode vir da gestão, ela pode vir de um professor, ela pode ser iniciativa da comunidade acadêmica como um todo. Como eu disse para vocês, se ela vem da gestão ou se a gestão está integrada nisso, a gente consegue demonstrar a força como um todo da universidade em todos os setores trabalhando com os ODS. Mas foi um pedido, né, da própria comunidade acadêmica de que, se por um acaso, né, a pesquisa ou, enfim, algum outro setor não quisesse entrar e tivesse algum trabalho que está bastante relacionado com os ODS, por exemplo, de extensão ou de educação, e ele queira inscrever, que essa pessoa, esse professor, essa área, por exemplo, ele pode entrar no selo ODS e se inscrever. A partir do momento que entra na plataforma, precisa colocar quem é o responsável legal da instituição. E esse responsável legal vai receber um e-mail, né, comunicando que a instituição fez a adesão ao selo ODS. E a partir disso, o que a gente orienta, Giovana? Que assim, ó, é uma prática que já está sendo feita em outros locais também e que eu acho que é muito importante de ser replicada, porque a nossa ideia é ser o mais inclusivo possível. Então, a ideia é, a partir do momento que a universidade fez a adesão, a universidade ela pode inscrever vários usuários. Então, a gente tem universidades que está fazendo assim, ó, passa um comunicado interno, a universidade fez adesão. Professores, colaboradores, discentes, docentes que quiserem colocar os seus projetos na plataforma, precisa passar esses dados, que é o nome, telefone e um e-mail. A pessoa que fez o cadastro inicial, ela vai lá, coloca, adiciona um usuário com esses dados e, a partir desse momento, esse usuário fica responsável por colocar os seus próprios projetos, tá? Que foi uma forma de facilitar também, né? Porque, por exemplo, a gente tem outras... o The Ranking, por exemplo, que é ele trabalha com esse ranqueamento das universidades que trabalham com sustentabilidade em nível mundial, né? Mas é uma pessoa que pega o cadastro de todo mundo, vai lá, coloca na universidade, etc. Então, ele serve mais como um ranqueamento. E ele não estimula que todas as pessoas participem do processo. Ele é excelente para aquilo que ele se propõe a fazer, né? Mas, justamente por conta disso, a gente conversou. Quando a gente conversou com todas as regiões do Brasil perguntando sobre isso, foi nos solicitado isso, que a gente pudesse colocar vários usuários e que cada usuário ficasse responsável, então, por colocar a sua iniciativa, né, relacionado aos ODS. Então, a partir do momento da adesão da universidade, né, essa pessoa que fez a adesão, ela pode colocar N usuários. E cada usuário, por exemplo, se um professor foi colocado como usuário, ele pode colocar um outro professor amigo, ele pode colocar um discente, ele pode colocar outras pessoas. Todo usuário consegue adicionar novos usuários na plataforma, para que a gente consiga aí ter toda a comunidade envolvida e pertencente, né, a essa questão do ODS, entender como que o meu projeto está colaborando com os ODS. E acho que uma outra questão muito importante de falar também é que esse pertencimento às vezes não está claro, mas a maioria, né, a grande maioria das atividades que é feita dentro do ambiente acadêmico, ele está relacionado a algum ODS. Então, por isso que a gente fala que ele é um reconhecimento. A gente não quer que ninguém invente a roda, a gente só quer que as universidades que já estão fazendo seus projetos, que são muito importantes, possam entender esse alinhamento daquilo que já está sendo feito, então esse reconhecimento dos projetos, das atividades que estão sendo feitas com relação à Agenda 2030. E a partir desse reconhecimento, a gente começa, então, a entender quais são os indicadores locais, quais são as prioridades de ação, para, em próximos trabalhos, a gente poder olhar para essas prioridades locais e entender,
né, o que é mais importante de eu trabalhar no meu território ali, para deixar, como a gente falou lá no começo, né, a nossa qualidade de vida dentro do território melhor. Então, Karina, deixa eu ver se eu entendi. A instituição faz o cadastramento inicial, aí os professores, aí eles podem cadastrar os seus projetos vinculados a essa instituição. Então, aí se o professor resolver fazer um cadastramento, ele tem que pedir para que a instituição cadastre anteriormente, senão ele não consegue cadastrar direto. Ele vai ter que ter o vínculo institucional. Esse é um ponto que eu acho que é importante ficar bem claro. Uma outra questão, por exemplo, haverá algum apoio técnico de orientação, né, para esse cadastramento, né? Por exemplo, eu, enquanto professor, vou fazer o cadastramento. Eu preciso saber o que o meu projeto precisa conter para poder estar inserido dentro dessa contextualização. E aí até uma visão de pontuações relevantes para obter a certificação, até para que eu tenha um direcionamento nesse cadastramento. Haverá algum trabalho dentro dessa perspectiva, né? Você sabe que você foi da área acadêmica, obviamente, sabe que a vida do professor é super corrida, né? Então, assim, quanto mais didático e mais simplificado, obviamente é um facilitador, né? Para que haja interesse, né? Inclusive da participação, não só do pertencimento, como você coloca, porque às vezes eu tenho pertencimento, mas a coisa é muito complexa e eu não tenho nenhuma forma de entender até para chegar aonde eu preciso. Fale um pouquinho sobre essa condição. Professor Basoli, muito importante a sua pergunta e a sua colocação sobre a questão da gente simplificar, porque afinal de contas, né, a gente já tem várias questões aí como professores universitários. Então, pensando nessa linha, a gente também pensou nessa questão de como que a gente simplifica essa questão de colocar a atividade. Né? E a gente tem, a partir do momento que o usuário faz adesão na plataforma, ele tem acesso a uma série de tutoriais que explica, né, como, agora eu quero adicionar um outro usuário, como que eu faço isso, enfim. A plataforma toda, além dela ser muito intuitiva para usar, ela tem tutoriais que vão orientando a cada passo a passo. Fora esses tutoriais, que são pílulas, né, são menores, a gente tem o manual, né, do participante que orienta como colocar a sua iniciativa. E a gente desenhou essa iniciativa de uma forma simples, né? Então, assim, não é um TCC, a gente não precisa... a gente pede para colocar indicadores locais, mas não necessariamente referências bibliográficas. Ou seja, por exemplo, quando eu vou falar que eu estou trabalhando com ODS relacionado à fome, eu posso falar que eu estou trabalhando com esse ODS no meu território, porque aqui esse ODS ele está num nível de desenvolvimento muito baixo. E a gente orienta muito, e lá nos nossos materiais também tem isso, onde que você pode verificar esses indicadores dos ODS na sua cidade. Então, por exemplo, tem um canal que é o Índice de Desenvolvimento de Cidades Sustentáveis. Nesse índice, você pode colocar qualquer cidade do Brasil e verificar como que está a situação de cada um dos ODS. Ele fica amarelo, verde, vermelho, de acordo com se ele está no nível de desenvolvimento alto, baixo, etc. Então, a gente pede sempre que faça essa correlação da importância dentro do seu território de desenvolver isso. Isso é a apresentação do projeto, ou da iniciativa, enfim, como eu disse, você vai escolher ali se é uma iniciativa, projeto, programa, campanha, enfim. E você coloca essa primeira apresentação, que é uma apresentação curta, a ideia não é para ela ser extensa, porque depois a iniciativa ela é certificada, ela fica aparente no site do Selo Social. Então, por exemplo, se alguém quiser entrar e procurar quais são as universidades do Brasil que trabalham com programas relacionados ao ODS 1, tem um filtro e ele vai mostrar as universidades. E aí a pessoa, então, olhando, né, se ela viu uma iniciativa que, nossa, essa iniciativa deu muito certo e eu gostaria de replicar aqui. Como que eu faço? A ideia é que ela entre em contato com o professor para explicar os detalhes da iniciativa. Mas para colocar na plataforma e ser certificado, né? Então, por que eu digo isso? Porque é uma amostra daquilo que está sendo feito.
Não é necessariamente colocar o teu TCC inteiro ou sua tese toda ou todo o PDI da universidade quando a gente fala de gestão. A gente quer que faça uma apresentação, então nessa primeira parte para colocar a iniciativa é uma apresentação, depois já vai colocar qual que é o objetivo dessa iniciativa e a partir dos objetivos, as atividades. E se você conseguir realizar essa atividade, conseguir alcançar o resultado esperado, qual é o ODS e a meta que está relacionado com isso? Então, a linha de raciocínio para fazer isso é uma linha de raciocínio bem lógica e a gente tem na plataforma essa explicação certinha de como colocar. Então, eu oriento que todas as pessoas que forem colocar na plataforma verifiquem esse manual da plataforma, que inclusive a gente tem um material que está sendo muito utilizado também, que é assim, a gente tem hoje 169 metas dos ODS, correto? Porém, dessas 169 metas, a gente tem, e aí eu gosto muito de falar do ODS 17, por exemplo, o ODS 17 ele tem 19 metas, e só uma meta ela é de atuação local, que é a meta relacionada a fazer parcerias público-privadas, terceiro setor, etc., para que a gente fomente os ODS. O restante é, por exemplo, aumentar a colaboração entre países insulares. A gente, trabalhando nos municípios aqui no Brasil, a gente não vai conseguir ajudar isso. Então, lá dentro da plataforma já tem um material que ele compila, então ele sai das 169 metas para 79 metas apenas, que são as metas que são aquelas que um professor, um aluno ou a gestão, se ela estiver aplicando dentro do seu território, essas metas ele consegue atingir. Porque quando o professor vai falar para mim, ou o aluno, enfim, qual é o resultado do projeto, da atividade que ele faz, e como que essa atividade está relacionada ao ODS, ele vai me falar o ODS e a meta. Porque quando a gente fala ODS, ele é muito amplo, né? Então, a gente quer entender exatamente que meta que está sendo, dos ODS que estão sendo alavancadas, né? Com o projeto que está sendo realizado aí nas universidades. Então, dentro da plataforma, quando você acessa, tem todas essas informações lá, que é um conteúdo riquíssimo, inclusive, para trabalhar dentro das universidades com relação aos ODS. Fora isso, a partir do momento que cada usuário coloca o seu projeto, a sua iniciativa, enfim, ele vai encaminhar essa iniciativa para uma assessoria individual. E a gente tem um assessor que olha projeto por projeto e fala assim, professor, esse daqui está batendo com essa meta, tá ok, pode agora colocar as suas evidências, né? Que são duas fases. Primeiro, ele coloca ali o projeto e o que ele quer atingir com esse projeto, e depois ele coloca, depois que essa primeira parte está ok, ele vai mostrar, então, as evidências de se ele realmente atingiu aquilo que foi colocado para a gente. E aí tem uma assessoria individual para cada projeto, para cada usuário, para que seja para que consiga chegar, né, até o momento da certificação. Então, é aquilo que eu digo, assim, se há vontade, a gente está aqui do outro lado para dar a mão e conseguir chegar até a certificação de cada iniciativa que existe na universidade. E aí, é importante colocar que tem algumas questões importantes, a gente vai fazer uma orientação geral sobre isso, porque a gente está bem no momento agora, né, que as universidades estão terminando de colocar suas iniciativas e começando a colocar os seus relatórios, e a gente vai fazer uma orientação geral, então, do passo a passo de como colocar essas iniciativas e relatórios lá na plataforma, porque a gente só tem até final de outubro, né? Depois o ano encerra e a gente começa a validação dessas iniciativas. Então, a gente vai ter essa orientação, e aí eu acho que é importante colocar que, por exemplo, né, tem projetos, principalmente de água, né, que fala assim, eu fui nas escolas, por exemplo, né, uma atividade de extensão. A gente foi em escolas públicas e fez orientação sobre a importância do uso da água, sobre a questão, né, de como, por exemplo, numa escola, um trabalho de captação de água de chuva para que essa água possa ser reutilizada de outra forma, etc. Aí eu tenho impacto em ODS 6. Mas se você foi na escola e fez uma orientação sobre isso, mas não realmente teve uma atividade prática,
aí nós não estamos falando de ODS 6, nós estamos falando de ODS 4, que está relacionado à educação, tem uma meta específica que fala de orientação de alunos para atividades sustentáveis, e o ODS 13, que fala da importância da sensibilização, né, de uso dos recursos naturais para a mudança climática. Então, a gente vai fazendo esses ajustes finos, entendeu? O teu projeto, às vezes, eu acho que está relacionado com 5 ODS e ele está relacionado com 3, na verdade. Por quê? Porque só a partir do momento que você tem uma evidência prática, por exemplo, de redução do consumo da água, é que eu posso colocar lá no ODS 6. Se foi uma orientação, ela é atividade de educação. Aproveitando essa sua fala, eu gostaria de perguntar qual mecanismo vai ser avaliado para compreender os impactos produzidos pelos projetos. A gente fala isso especialmente nas atividades de extensão, ensino e pesquisa, que, né, se propõe a lidar com diversos ODS. Então, fica a dúvida, né? Você já vinha conversando sobre isso, mas se o projeto, cada projeto deverá estar alinhado diretamente ao ODS 4, ou a instituição que vai ter esse papel, né, de demonstrar os seus avanços na qualidade da educação, né, na educação de qualidade, a partir da sua movimentação e instigar os projetos que caminham na direção dos ODS. Isso, Giovana, assim, ó, um dos critérios, né, da participação hoje é ter um impacto no ODS 4, mas não necessariamente todo projeto precisa ter impacto no ODS 4. A instituição como um todo precisa ter um impacto no ODS 4, tá? Então, não é necessariamente todo o projeto, mas e uma outra questão importante também é que, assim, os projetos e a nossa análise, ela está principalmente da questão dos ODS, não é a questão da quantidade de ODS que um projeto atua. Para um projeto, na verdade, seria só programas, né, que teriam muitos ODS relacionados, porque tem vários projetos abrangentes ali que tem um guarda-chuva. A gente diz que uma iniciativa que tem bem delimitado aquilo que a gente chama de ODS bandeira, né? O que é ODS bandeira? Eu comecei o projeto porque eu quero ajudar nesse ODS aqui, eu quero ajudar no ODS de educação, ou eu quero ajudar no ODS 17 de parcerias, ou no ODS de consumo e produção sustentáveis, por exemplo. Eu comecei o projeto por conta disso. Mas as atividades que eu faço no projeto, ela acaba influenciando também em outros 2 ODSs. Então, uma iniciativa bem desenhada, ela tem um ODS, que é o ODS, né, para o qual ela nasceu, e ela vai ter aí mais 1 ou 2 ODSs que, por conta das atividades que ela faz, ela acaba também alavancando esses outros ODSs, né? Por exemplo, agora eu dei o exemplo do ODS 12, né? Se eu faço, e aí eu estou falando de escolas, porque esse selo ODS Edu, ele também é para escolas, né? Ele começou como sendo um selo só para instituições de ensino, mas ele também hoje abrange escolas como um todo, nessa perspectiva, inclusive, de ser bastante inclusivo, né? As escolas começaram a falar, mas a gente também tem projeto legal, por que a gente não pode entrar? E aí a gente abriu também, né, para as escolas em geral. Então, por exemplo, um projeto que trabalha com as escolas para pegar o material que sobra da merenda, né? Então, esses compostos orgânicos da merenda, fazer compostagem na escola, a partir dessa compostagem, trabalhar a horta, que pode ser uma horta comunitária, né? Onde os alunos e os pais podem pegar aprendem as técnicas e podem levar esse material de consumo para casa, e tem toda uma questão de orientação com os alunos para trabalhar a questão da alimentação saudável, do cuidado com o meio ambiente, etc. Esse é um trabalho, por exemplo, que ele teria impacto no ODS 10 de consumo e produção responsáveis, na meta que está relacionada na questão da gente diminuir os resíduos que vão para o aterro, porque eu estou trabalhando esse resíduo dentro da escola. Ele é um ODS que ele está relacionado também ao 2, não com a questão de acabar com a fome, mas com a questão do incentivo da agricultura sustentável. E ele é um ODS que está relacionado ao 4 também, porque eu também estou ensinando para os alunos estilos de vida sustentável. Então, assim, uma iniciativa bem amarradinha, ela tem normalmente um ODS que a gente começa, que é o Bandeira, e a gente tem mais 2 ODS aí. A não ser que sejam projetos muito complexos, né? Então, a universidade como um todo, quando os professores colocam os seus projetos, ela como um todo consegue atingir todos os ODS. Mas um projeto só conseguir atingir todos os ODS
não dá. Vendo a plataforma, Karina, eu entendi que o formato de adesão proposto do selo convida, aliás, não só convida, mas enxerga a participação do estudante como fundamental, atribuindo a sua importância dentro dessa proposta, né, que vocês disseminam e trabalham, tá? Então, nos fale um pouquinho sobre como será estabelecida essa conexão estudante, instituição e docente, aí, né, os professores, dentro desse contexto. Aonde que o aluno pode participar, ele pode ser o protagonista também desse trabalho. Fale um pouquinho também para que a gente consiga trazer os estudantes também para dentro desse debate. Maravilha, professor, porque o selo ele foi mesmo criado pensando nessa força motriz que os estudantes têm e pensando em como que esses estudantes, né, a partir do momento que conheçam esses Só, índices... Karina, eu vou interromper rapidamente só para dizer, os projetos, né, eles não funcionam sem a participação efetiva dos estudantes, né? É um negócio óbvio, mas é bom que a gente retome e reforce Não, em alguns óbvio, pontos. precisa ser dito. Não, olha, obrigada, professor, isso é muito importante, porque quando eu falei lá no começo essa questão, né, da força motriz que a gente tinha de ir fazer uma caravana, ela só acontecia porque os alunos estavam junto com a gente. Nós, professores, temos, apesar de sermos em grande números, os alunos são muito mais, então, realmente, essa força motriz dos alunos é muito importante. E essa ideia de poder cadastrar o usuário é justamente nesse sentido, de que os alunos possam, os docentes, eles podem, como já tem muita carga de trabalho, eles podem cadastrar os seus alunos. E assim como o aluno iria fazer, por exemplo, um painel para ir para um congresso, ele pode se cadastrar lá na plataforma para que o projeto dele, né, esteja junto com os projetos da universidade e aí, como um todo, ela seja contemplada com um selo por esse conjunto da obra, né? Mas aí, individualmente, as pessoas que fizeram o cadastro também recebem um certificado no final, né? Falando que elas participaram e colocaram os projetos, etc. Então, assim, é muito importante porque a gente desonera, né? Além da gente desonerar o professor nisso, a gente envolve o aluno. E envolve o aluno numa questão super importante, porque se esse profissional ele já sai da universidade sabendo que ele precisa pensar, quando a gente vai falar em soluções novas, né? Para trabalho de todas as frentes, a gente precisa pensar num termo que está sendo muito utilizado hoje, que é inovabilidade, que é a inovação com sustentabilidade. Né? Porque se a inovação hoje ela precisa ser para sustentabilidade, nós não podemos inovar para outras coisas, porque é urgente a gente pensar na sustentabilidade. O aluno, ele é quem mais tem condições, né? Hoje a gente vive, inclusive, um pouco dessa inversão, né, de que o conhecimento antigamente era só na mão, né, dos mais velhos e mais experientes, e hoje não. O conhecimento, principalmente para a inovabilidade, a gente sabe que está muito também na mão dessa nova geração que já nasceu aí com uma perspectiva de acesso à informação muito diferente do que a nossa, né, professor? Eu fiz doutorado pesquisando em ficha catalográfica, né? Então, a gente tem que entender que essa visão de mundo deles hoje pode nos ajudar, deve nos ajudar muito e está à frente de todo esse processo. Então, é um convite para que os alunos venham. E como colocar esses alunos na linha de frente, isso depende muito da instituição, né? Porque, como eu disse, cada instituição ela pode fazer. Eu tenho, mesmo que eu não recomende, eu tenho instituições que pegam todos os projetos e uma pessoa coloca todos os projetos. Eu não posso interferir nisso, cada instituição entende como isso funciona melhor dentro da instituição. Mas o que a gente orienta é que a gente não tem número limite de usuários nem de projetos na plataforma e que a gente possa inserir a comunidade acadêmica. Então, o ideal, por exemplo, eu tive aí perto, estive em Alagoas agora há pouco tempo, falando na Universidade Federal com professores e discentes de todas as áreas. Então, a gente fez uma palestra e fez orientação sobre como entrar na plataforma, chamando toda a comunidade acadêmica para participar. A universidade já estava inscrita e durante essa orientação que eu fiz, já foi colhendo a informação ali, né?
e-mail, telefone e nome completo de quem queria ser cadastrado na plataforma para colocar o seu próprio atividade. Então, assim, não precisa necessariamente, né, eu estar presente, mas pode-se trabalhar uma atividade na universidade, onde a gente convida aí o corpo docente e discente e faz esse convite para estar junto. Né? Eu acho que essa é a forma mais inclusiva e assertiva para que a gente tenha projetos de todas as áreas e que espelhe mesmo o que a gestão está fazendo, o que a pesquisa, o ensino, a extensão, o que cada um pode mostrar que está fazendo na sua área e fazer esses alinhamentos com a ODS. Se acha, não, mas meu projeto não está alinhado à ODS, coloca lá na plataforma que, se tiver, a gente vai fazer a orientação. Tem alguns que não estão mesmo, mas a grande maioria está e a gente faz a orientação para que possa estar mostrando aí a qual ODS e meta que está alinhado. Bacana. Karina, tem alguma iniciativa, falando das instituições, para estabelecer uma interconexão ativa entre as instituições que estão certificadas para essa aproximação de parcerias e outras atividades? Tem uma atividade que a gente faz mensalmente de pegar 2 instituições de ensino que tiveram cases de destaque na última certificação e ela contar para essa comunidade do selo ODS como é que ela está fazendo para implantar o selo ODS nas suas universidades. Na quarta-feira, por exemplo, a gente vai ter 2 institutos federais falando sobre como que eles estão trabalhando essa questão dos ODS, ensino, pesquisa e extensão dentro dos seus institutos. Na última, a gente teve a Universidade Rural de Pernambuco e a Universidade Federal de Uberlândia. Então, a gente vai convidando cada mês quem já foi certificado para falar dessas boas práticas e fazer essa conexão. A gente tem um grupo de WhatsApp, onde a gente coloca várias informações também sobre essas questões de ODS em saúde. Enfim, a gente tem uma comunidade ali que está de olho, né, em como pode fazer para alavancar as questões dos ODS em ensino, pesquisa, extensão e gestão. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Assim, gostaríamos de pedir para a nossa convidada que deixe uma indicação cultural para os nossos ouvintes e também nos diga, para você, Karina, o que são as cidades de fato. As cidades de fato, e aí que pergunta importante, porque as cidades de fato são onde, quando a gente fala de agenda, principalmente 2030, é onde a agenda acontece. Né? E uma sociedade engajada, né, em melhorar o seu espaço faz, de fato, as cidades melhorarem os seus indicadores locais. Então, a gente tem exemplos de cidades, né, onde trabalha, e as cidades onde nós atuamos são os exemplos que eu conheço, mas eu sei que tem outros também, que a sociedade civil trabalha junto com o governo, que trabalha junto com as empresas, que trabalham junto com as universidades, para atender a população local nas suas necessidades de forma o mais abrangente possível. Então, assim, de fato, é nas cidades que a gente pode fazer a diferença. É nas cidades que a gente pode, e não tem, né, receita de bolo, cada cidade dentro da sua realidade, com os seus pares, mas uma coisa é importante que aconteça em todas as cidades, que são todos os setores estarem envolvidos e pensando nesse desenvolvimento sustentável. Não pode, né, a empresa poluir e ficar por conta das organizações do terceiro setor cuidar do rio ou das pessoas e as políticas públicas darem conta de tudo. Se fosse, né, se fosse assim, a gente sabe que já estaria resolvido. Se fosse um só atuando sozinho resolver esse problema, então esse problema já estaria resolvido. O problema ele é complexo porque ele envolve a responsabilidade de cada um que está dentro da cidade. Desde o cuidado que você tem com a sua rua, com o seu bairro, com a sua água, com o seu lixo, né? Até o que as universidades, as empresas, os órgãos públicos e as OSCs têm. Então, de fato, é nas cidades que a gente pode encontrar soluções para melhorar a qualidade de vida de todos. Indicação cultural, tem um agora que eu acabei de comprar ele, só que eu emprestei para o meu presidente para ele ler primeiro, então assim, mas eu já li alguma coisa, né, que ele é bem importante, que ele é de um autor aqui de Curitiba, um professor que trabalha também é um professor, né, que trabalha com essa questão de
desenvolvimento sustentável, mas ele fala também sobre, porque além dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente tem os IDS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Interno, que a gente fala assim que a gente, enquanto sociedade, a gente precisa também desenvolver algumas habilidades e competências para que a gente consiga atingir os ODS. Algumas habilidades e competências individuais para que a gente consiga atender os ODS, né? Então, sendo assim, ele vai trazer um monte de questões interessantes que falam sobre como que a gente individualmente, mas também coletivamente, precisa trabalhar para que a gente desenvolva as habilidades para ter um mundo mais sustentável. Esse livro ele chama A Era do Impacto, do James Marins. É um livro muito bacana, assim, eu estou inclusive fazendo um curso lá no Instituto do James para conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho, e por isso que eu não quis ler o livro ainda antes de terminar o curso lá, porque senão é spoiler daquilo que eu já estou recebendo, né? Mas ele fala muito dessa questão, né, de um grande movimento massivo da sociedade como um todo para que a gente consiga atingir aí o desenvolvimento sustentável e ter um mundo mais inclusivo, justo e igualitário para todos. Professor, episódio muito legal, bacana conhecer essa iniciativa um pouco mais profundamente, não é mesmo? Sim, importantíssimo. É um ser específico, né, para a área da educação e tratando da Agenda 2030 e estabelecendo essa relação, né, docente, discente, instituições. Então, acho que é importante. Estamos já próximos a 2030, então acho que chegou a hora, né, se até agora, né, as iniciativas foram poucas, né, deveria ter ocorrido muito mais iniciativas para esse avanço. Não houve até agora, então pelo menos agora a gente vê aí um avanço nessa discussão, e o campo da educação é primordial e pode dar uma contribuição relevante para que talvez em 2030 não consigamos chegar lá com todos os objetivos e metas, né? Ao menos isso tenha um avanço significativo. Desculpa, assim, vou pedir a palavra de novo para falar isso, que o que o professor Basoli falou é muito importante. Eu tive agora no Fórum de Alto Nível da ONU, né, que mostra que todos os países, se a gente não acelerar a agenda, a gente vai conseguir chegar a cerca de 17% das metas só. Então, esses mecanismos de chamamento, de pertencimento, de que cada um pode fazer a sua parte e a gente continuar, né, trabalhando nesse sentido é muito importante. E as universidades são um fator fundamental para isso. Inclusive, a gente tem uma participante aí da Universidade Federal que participa comigo na Comissão Nacional, né, que pode até depois fazer um relato mais detalhado para vocês, mas a gente tem hoje um programa de desenvolvimento do governo de 24 a 27 que está totalmente relacionado com a questão dos ODS. E nesse Fórum Político de Alto Nível, a gente levou o Relatório Nacional Voluntário, que é um relatório que mostra para cada ODS quais são as políticas públicas que o governo está desenvolvendo para acelerar a agenda, que é um material muito importante também, que também está lá no nosso site, para que vocês possam consultar e se inspirar em boas práticas aí e entender como que o que você já está fazendo ajuda também na agenda. Agradecemos imensamente a convidada e mandamos um abraço aos nossos ouvintes. Até a próxima semana. Cidade de Fato de hoje contou com Giovana Ferreira na locução, Júlia Conca, Érica Nascimento, Giovana Ferreira, Aline Silva e Karine Corrêa no desenvolvimento de conteúdo, Rodrigo Basoli no design gráfico, apoio técnico e edição, professor João Basoli na produção e coordenação geral. Agradecemos imensamente aos nossos convidados e à equipe do Cidade de Fato, mas especialmente a você, nosso ouvinte. Na semana que vem, voltaremos com novos temas e novas entrevistas. Até lá!